dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emmanuel Deus Conosco. Estamos entrando no ar agora pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Aqui na técnica, minha filha Amanda Yumi, sobre a supervisão hoje de Edivaldo Paquera. Nós estamos com o nosso coração alegre. Neste mês de junho estamos completando 10 anos de programa no ar. E hoje é o sorteio, hein? Hoje temos um sorteio no programa Abençoado. Um livro, Nunca Andei Só, é uma autobiografia, uma linda Bíblia. Amanda comprou a Bíblia lá na Livraria Centro Bíblico Evangélico de Maringá. Quero agradecer as irmãs que sempre nos atendem com muito carinho lá. Comprou uma Bíblia linda. E eu também comprei uma xícara para colocar aqui, juntamente com o presente. Então nós temos uma cesta para um ouvinte. Se você quiser participar, 3264-2018. Pode mandar mensagem também, fala, irmã, estou ouvindo o programa, eu quero participar do sorteio. E qual é o tema do programa hoje? Um povo cheio da presença de Deus. Quando Deus, ele pediu para Moisés, para Moshe, que ele iria ter que guiar o povo até a terra de Canaã, Moisés respondeu: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Por quê? Porque Moisés, ele sabia que a glória de Deus era a única garantia de sucesso e de vitória que eles teriam. E Moisés, ele priorizou Deus acima de todas as coisas. Ele disse: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Então nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que entender que nenhuma bênção, nenhuma conquista substitui a nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, tem que estar Deus, a nossa prioridade. E nesta manhã, com este tema de mensagem, um povo cheio da presença de Deus, nós vamos meditar no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, o livro de Shemot, em hebraico. E nós vamos meditar neste livro de Shemot, né, capítulo 33, são 40 capítulos, já pensou? 1213 versículos. Neste capítulo 33, o Eterno vai nos abençoar. O livro de Êxodo, a segunda seção, né, da Bíblia hebraica, da Torá, é chamado de Shemot, porque os nomes derivados das suas palavras iniciais são estes os nomes. Porque quando nós olhamos o livro de Êxodo, ele começa falando que são estes os nomes, né, dos israelitas. Se você for lá no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver capítulo 1, versículo 1, que fala a respeito do tema, né, de todo o livro. Então começou com os nomes dos patriarcas que desceram do Egito. Por isso que tem este nome, né, os nomes Shemot. Então vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa Emmanuel. E se você tiver um pedido de oração, se você quiser apresentar a sua vida, a sua família, se você tiver uma petição importante, este é o momento de fazê-lo. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Pai Santo e Eterno, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos porque mais uma manhã, ó Pai, estamos na Tua presença. Que neste dia, Pai, o Senhor venha nos visitar através da Tua palavra, que o Senhor venha se manifestar a nós, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, Davar, ela entra no mais profundo, Pai, do nosso coração e da nossa alma. Ela nos traz benefícios, ela nos traz bênçãos e vitórias, nos traz sabedoria. Tudo, Pai, é através da Tua palavra. E quantos estão distanciados, Pai, em ouvir a Tua voz? Estão vagando, estão perdidos, porque não estão escutando, Pai, a Tua voz. É o Senhor que se manifesta pela Tua palavra. Então, que nesta manhã o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir, ó Pai. E que do início ao término do programa Emmanuel, o Senhor seja o centro. O Senhor esteja no controle. Assim, ó Deus, nós apresentamos a nossa vida. Eu apresento a vida dos Teus filhos e filhas. Peço que neste momento eles sejam assistidos, Pai, pelo Senhor. Visitados em suas necessidades, abençoados. Que sobre eles venha a Tua paz, a Tua alegria, que sobre eles, Pai, venha a esperança. Que neste dia o Senhor também venha livrá-los de todo mal, livrá-los de acidentes,
de furto, do roubo, livrá-los de enfermidades, de doenças, livrá-los, Pai, de todo mal. Abençoa-nos, Senhor, seremos abençoados. Salva-nos, seremos salvos. Esta é a nossa oração, ó Deus. Manifesta o teu poder e a tua glória e avança o teu reino. Pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Um povo cheio da presença de Deus. Nós vamos meditar hoje nesta palavra. E se você tiver uma Bíblia aí, você quiser abrir no segundo livro da Bíblia, né, que compõe o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. E se você quiser meditar conosco, o capítulo 33. Eu vou seguir aqui a leitura pela minha Bíblia de Jerusalém, tá bom? Eu não sei qual é a Bíblia que você tem aí, mas tendo recebido a lei, Moisés ele passa para uma nova fase na sua vida, na sua missão, em liderar o povo até a terra prometida, até a terra de Canaã. E quando nós, irmãos, nós iniciamos novos aspectos das nossas vidas, digamos assim, das nossas missões também, nós sempre carecemos da presença de Deus conosco. Nós carecemos da presença do Eterno. Você precisa da presença de Deus. Nós precisamos. Então vamos nos alimentar espiritualmente. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Amém. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Oração de Moisés, de Moshe. Moisés disse a Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste. Quem mandarás comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça, e encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. Versículo 17. E Yahvé disse a Moisés: Farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Amém? Nós vamos então meditar nesta pequena porção aqui. E nós vamos tirar muitas lições para a nossa vida hoje, dessa conversa que Moisés teve com Deus. E a palavra de Deus continua orientando Moisés ao longo do seu trajeto, da sua caminhada, da sua missão. E ele continuaria sujeito à presença de Deus. Tudo viria por intermédio de Hashem, da presença divina. E as comunicações que ele iria também fazer teriam que ser por base da presença de Deus. Porque quando o Senhor fala conosco, irmãos, Ele nos ilumina. Ele nos ilumina. Biblicamente, profeticamente, teologicamente, é uma iluminação que contém aqui a palavra dEle. E Deus, Ele continuava guiando o povo. E Ele estava presente, embora não da forma direta, né? Não diretamente a presença dele estava ali, como tinha sucedido já no Sinai. E neste texto nós vemos uma revelação especial de Yahvé. Moisés, ele iria passar por uma grande experiência, digamos assim, uma experiência mística, aquilo que iria acontecer com ele. Porque se nós formos voltar os versículos, os capítulos anteriores ao capítulo 33, nós vamos ver que lá no capítulo 32, foi violado e desprezado pelo povo ali, veementemente, a lei, né? Lembra que eles, enquanto Moisés estava lá no monte, o povo estava lá construindo o bezerro de ouro. Então, por causa que foi violado o pacto mosaico, eles iriam sofrer grandes consequências. No capítulo 32, que antecede o 33, que nós vamos meditar a partir do versículo 12, né? E Moisés,
ele era o quê? Ele era um mediador. Ele era o mesmo mediador, mas agora ele precisava reinstalar ou reafirmar aquele pacto que tinha sido feito. E nessa renovação, as novas tábuas de pedra foram dadas. E isso está lá no capítulo 34, que nós também não vamos meditar nele hoje. Então você viu que no 32 há uma violação, no 34 as tábuas vai passar numa renovação, mas no capítulo 33 nós vamos ver ser citado isso. Por quê? Porque vai aparecer de novo o quê? A teofania, né? A aparição divina, que garantiu a presença de Yahvé ali naquele local. E não haveria falhas e nem defeitos. Isso seria mostrado claramente. Então, o pacto mosaico, o pacto que Deus fez com Moisés, seria levado avante. A cena, digamos assim, como eu sempre digo, o pano de fundo, continuava sendo o Monte Sinai, mas Yahvé fez uma outra aparição diferente. E a dispensação também mosaica foi conferida em um novo ímpeto. Por quê? Porque aqui no Êxodo, capítulo 33, vai atuar como uma espécie de pré-condicionador da reinstalação do pacto, que é descrito no capítulo 34. Então, nenhum pacto, irmãos, pode ser efetuado sem um acordo e sem um mediador. Deus, Yahvé, estava ali e Moisés, Moshe, estava como um mediador. E esse mediador precisava ter qualidades ali, qualidades específicas. Então, o capítulo 33 nos mostra que Moisés, que Moshe, em hebraico, ele tinha qualificações espetaculares para cumprir este pacto. E Moisés, antes de iniciarmos a explicação de versículo por versículo, ele tinha 3 interesses. O primeiro interesse de Moisés era saber qual era a relação que Yahvé tinha com o povo ainda, após dessa violação. Será que o povo continuava tendo um lugar especial para Deus, para Yahvé? Será que o povo, apesar daquele lapso lá do capítulo 32, será que continuaria sendo o povo de Deus? Essa era a preocupação de Moisés. A segunda é que ele queria saber se a presença de Deus iria com eles. Lembra que ele fala, se a sua presença não for comigo, então nem me faça sair daqui. Então ele queria a glória do Senhor, ele queria se sentir protegido, seguro e não abandonado. Ele queria que a presença os acompanhasse. E em terceiro ponto, Moisés ele precisava ser renovado pela glória do Senhor. E ali todo o povo seria encorajado, que vai ser a subida dele na montanha, o versículo 18, que não vamos conseguir meditar nele hoje. Você vê como a palavra de Deus, ela nos mostra claramente, passo a passo, tudo que está relacionado aqui à vida, né? A história que está sendo contada. Então, estou fazendo um esboço, capítulo 32, estamos no 33, do versículo 12 ao 17, e a partir do 18, então, é quando Moisés sobe a montanha e ele quer ver a glória do Senhor, ele precisa ser renovado. E neste versículo 12, que nós começamos a meditação de hoje, está escrito: Moisés disse a Yahvé, tu me disseste, faze subir este povo, não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Nós vamos ver aqui a intenção de Yahvé, irmãos. Nós temos aqui a primeira coisa sobre a qual Moisés tinha inquirido, que era continuar aquela marcha, se era viável o êxodo, né, a saída deles, e continuar assim aquela viagem até a terra prometida, até a terra de Canaã. Eles haviam passado por um lapso no capítulo 32, por causa da idolatria, do bezerro de ouro que foi construído, mas Yahvé estava ali presente, disposto a guiar, disposto a trazer para aquele povo segurança e descanso ainda na sua caminhada. O Eterno tinha ficado
triste, sim. Moisés ficou irado, sim. Mas era viável, sim, eles continuarem aquele percurso até a Terra Prometida. Deus mesmo havia dito já no capítulo 32, versículo 34, conduze o povo para onde eu te disser, e eis que o meu anjo irá diante de ti. No capítulo 33, versículo 3 também aparece essa mesma afirmação. Então a ordem era, conduz o meu povo, Moisés, até onde eu te mostrar, até aonde eu falar para você. E o meu anjo, a teofania, irá diante de ti. E então o Eterno ali tinha Moisés como mediador. Moisés contava com a ajuda divina, com os poderes angelicais, por causa da teofania, né? E também por causa da direção divina, a iluminação estava sobre ele. Para Moisés, a glória, a Shekinah, ela continuaria ainda comum, ele haveria de compartilhar dessa experiência. Isso seria suficiente para realizar toda esta obra, toda esta travessia. E Deus disse para Moisés, e conheço-te pelo nome. Olha que lindo, eu te conheço pelo nome, eu conheço você pelo nome. Olha a comunhão que Yahvé tinha com Moisés. Ele conhecia profundamente, mais profundo da alma e do coração de Moisés. Ele tinha vindo ao encontro de Moisés lá na sarça ardente. Lembra dessa passagem, lá no capítulo 3, versículo 4 de Êxodo, de Shemote? Mas também o Senhor tinha aparecido para ele dentro de uma nuvem. Lembra? Êxodo 24. Então, o Senhor também hoje fala para você, eu te conheço, filho, pelo nome. Eu te conheço, Amanda, pelo seu nome. Eu te conheço pelo nome. Eu conheço o que você está passando, eu conheço o mais profundo da sua alma. O Senhor nos conhece. Então a glória, a Shekinah do Senhor, também estava diante da porta da tenda de Moisés. No capítulo 33, no versículo 9 e 10, que nós não lemos, mostra que a Shekinah, que é a glória, estava ali. Interessante, deixa eu fazer a leitura aqui do capítulo 33, versículo 9 e 10. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e falava com Moisés. Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Olha só, a presença de Yahvé estava ali, sempre com ele, e isso era suficiente para todo o povo. A presença de Deus é suficiente na sua vida? Lembra que o apóstolo Paulo, que Shaul falou, minha graça te basta? Se nós temos a presença, irmãos, nós temos tudo. Você pode não ter bens materiais, mas você tem a presença, então você tem tudo. Nós podemos não ter nada neste mundo e nem levarmos nada daqui. A própria palavra diz, né, que daqui nós não levaremos nada. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos sempre contentes, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Então, se nós tivermos a presença é suficiente na nossa vida. A presença de Deus é suficiente na sua vida? Será que nesta manhã você pode falar aleluia? Glória a Deus, a presença de Deus é suficiente na minha vida. Passe o que passar, esteja onde eu estiver, fazendo o que tiver que fazer, mas eu quero a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Aleluia. Será que nessa manhã nós podemos clamar para o Senhor? Traz a tua presença. Traz a tua presença, Senhor, sobre nós. Enche-nos da tua graça, do teu favor. Queremos encontrar a graça diante dos teus olhos. Então traz a tua presença, Senhor. Se achega a nós. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então se achega na presença de Deus, que Ele vai se achegar a você. Busque-o e você o encontrará. Bata e a porta vai se abrir. Peça e Ele ouvirá suas petições. Então a presença de Deus era suficiente. Vamos passar para o versículo 13. Agora, pois, encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça, e encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo.
Aleluia. Irmãos, se pararmos para pensar com quanta frequência nós enfrentamos problemas e nós precisamos da iluminação de Deus. Todos os dias. Todos os dias nós passamos por uma dificuldade, por um problema, por uma luta, uma batalha a ser vencida. E nós precisamos dessa iluminação. Por isso, Moisés, ele fala: encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, mostra-me a direção, ilumina a minha vida para que eu continue seguindo na tua direção. Não basta, irmãos, nós sermos conhecedores da palavra, não basta nós orarmos. Algumas vezes nós precisamos deste toque místico da presença de Deus, para que nós possamos concluir os nossos planos, para que nós possamos ter a certeza do modus operandi de Deus, de Yahvé. Então, talvez este seja o seu caso. Você precisa de uma direção, de uma iluminação. Este é o momento de você fazê-lo, de você pedi-lo. Então, que o Eterno nos conceda tal graça. Amém? A fé nos chama a ação quando nós não podemos ver. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que fé é o firme fundamento, a prova das coisas que se esperam, mas não se veem. Não estamos vendo, mas estamos crendo. E continuamos a nossa caminhada. Então, como é maravilhoso sermos testemunhos vivos do cuidado de Deus. Como é maravilhoso ser testemunho vivo do poder de Deus, da glória de Deus. Porque Ele continua o mesmo, fazendo grandes coisas, aleluia. Ele continua operando da mesma forma que operou no passado. Mas o coração do homem tem se distanciado da presença. É hora de você trazer a presença para a sua vida e tudo vai mudar. Se você trouxer a presença de Deus para o seu trabalho vai mudar, aquele ambiente. Se você trouxer a presença de Deus para a sua família, vai mudar. Tudo muda com a presença, irmãos. A cura, a milagre, a manifestação do poder de Deus. Aleluia. E ninguém é tão forte que não precise desse tipo de ajuda. Amém? Que não precise da presença. Então Deus, Ele se conserva em meias sombras, muitas vezes, na nossa vida, para que nós possamos utilizar os nossos dons também. E a graça que Ele nos tem outorgado. Ele quer que nós usemos os nossos dons. O Senhor nos concede oportunidades, irmãos. E espera também que nós possamos usar os nossos próprios dons. Ele concede a nós um bom estudo, para que nós possamos também dar instrução, instruir aqueles que não conhecem. Deus sabe a nossa capacidade. Deus sabe a sua capacidade. E Moisés ainda disse, e considera que esta nação é seu povo. Essa nação é seu povo, o Senhor o fez. E o fez distinto de todos os outros povos da terra, Israel. Então é interessante que lá no capítulo de Êxodo, de Shemote, capítulo 32, versículo 7, fala também a esse respeito. Deus parecia ter renegado o povo após aquele pecado, após, eles haverem cometido aquele lapso, mas o Senhor continuou amando aquele povo, separando aquele povo, chamando de povo. Lembra que quando o Senhor ficou irado, Ele falou povo de Moisés, né? Este é o povo de Moisés. Não, Moisés está falando, não, Ele é o teu povo. Ele é o teu povo. Então, através da intercessão de Moisés, Ele lembrou Yahvé desta relação que Ele mantinha com Israel. Israel para o Senhor é como um filho. Por isso que Ele diz aqui, o teu povo, Abraão, Isaque, Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, tinham que ser levados em consideração, irmãos. Sem falar do pacto abrâmico. Lembra que nós meditamos lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18? Nós meditamos a respeito deste pacto abrâmico. Então, se Deus havia feito um pacto com Abraão, Ele teria que cumprir também o pacto que foi feito com Moisés. E isso era indiscutível. Moisés, então, sentiu necessidade de pegar e de falar ali
novamente para Moisés, para Moshe, que Deus reafirmasse as suas boas intenções no tocante a Israel, garantindo a presença dele. E para que a marcha também até a Terra Prometida fosse uma marcha vitoriosa, que tivesse sucesso, tivesse bom êxito. Vamos para o versículo 14. E Yahvé disse: eu mesmo irei e te darei descanso. Então Israel, ele não contaria daquela forma com a presença de Yahvé, mas também ele contaria de uma outra forma. Não seria como foi no Monte Sinai, mas contaria com a presença dele por intermediação de Moisés, porque o mediador era Moisés, era Moshe. E também haveria, como eu já disse, a teofania do anjo, né? Não faltaria então poder nem iluminação. O povo seria conduzido. Se pararmos para pensar, sem a presença de Deus são impossíveis qualquer projeto, irmãos. Tudo que nós precisamos é apresentar os nossos projetos na direção de Deus para darem certo e terem sucesso. Então, sem a presença, qualquer projeto não perdura. Eu vejo o programa Emanuel como um projeto divino. 10 anos no ar, não são 10 dias, é uma década. Um projeto divino. E no hebraico, irmãos, a palavra presença é face. Então quer dizer que a plenitude de Deus, em função de protetor e líder, continuava a transmitir força e segurança ao povo de Israel. É isso que o Senhor transmite para nós hoje, força e segurança. E Moisés, ele ficou muito apreensivo, ele ficou com medo da ameaça, da presença de Deus não ir com ele. Porque ele sabia que a tarefa à sua frente seria uma tarefa difícil ainda. Imagina fazer uma tarefa sem a presença. Você cumprir um plano, uma missão sem a presença de Deus, sem a orientação. Então, só a graça e o poder divino poderiam dar a Israel sucesso em toda esta empreitada que eles iriam ter que fazer. Sair do deserto para chegar até a terra prometida. Mas havia descanso lá na frente. Moisés, ele haveria ainda de ser liberto de todas as ansiedades, de todos os vexames que eles haviam passado lá no capítulo 32. E esse descanso significaria sucesso, labor, conquista. Moisés iria receber o quê? A vitória final. E a vitória final seria o descanso para ele. Interessante que eu estava lendo esta semana que a esposa de um famoso escritor, talvez você conheça, do Jorge Amado, e ela disse que aquilo que mais dá descanso a um escritor é quando o seu livro já está ali nas mãos do editor. Quando vai entrar ali no prelo, na máquina da imprensa tipográfica. É a mesma coisa na nossa vida. Assim acontece com todos os projetos. Nós só vamos descansar quando nós vemos o sucesso final, a ponto de sermos livres das ansiedades e podermos gozar, né, da vitória. John Gill, abre aspas, ele diz assim: a própria terra prometida era esse descanso, o que era típico daquele descanso eterno que espera pelo povo de Deus no céu, sendo um puro dom de Deus, fecha aspas. Então, para aquele povo, a terra prometida era o descanso para eles. Assim como o nosso descanso também é um puro dom de Deus, o povo dele, quando for estar com o Senhor na glória. Nós, como diz os sábios, será que nós não estamos num êxodo? Nós não estamos aqui num grande deserto? Mas nós teremos o nosso descanso. Amém? Vamos para o versículo 15, senão não vou conseguir terminar a mensagem. Disse Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Em outras palavras, se você não vier, ó Deus, nós não vamos sair daqui. Eu prefiro ficar aqui. O sine qua non, né? Sem o qual não, é como uma expressão. É uma expressão do latim, nós podemos enfatizar aqui, que é essencial para que nós possamos alcançar aquilo que queremos, ou que aquilo aconteça.
Então, Moisés, ele falou assim, olha, se o Senhor não vier, nós não vamos conseguir alcançar essa missão. Esse era o sine qua non de Moisés. Nós vemos uma declaração dele aqui máxima da dependência de Deus. E como ele dependia de Deus, hein, irmãos? Ele valorizou também a intimidade que ele tinha com o Senhor. Já pensou? Olha, Eterno, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Que lindo, né, nós falarmos isso. Eu vou fazer, ó Deus, ó Eterno, este projeto. E se o Senhor não assinar embaixo dele, eu não vou fazer. Aleluia. Eu preciso da tua assinatura. Tem coisa que precisa da assinatura de Deus. Para de pelejar sozinho. Traz a presença e peleja com o Senhor. Aleluia. E isso tem um grande significado espiritual para nós. E Moisés compreendeu qual era. O maior tesouro, irmãos, não era a terra prometida. O maior tesouro era a presença. Era a presença, era o próprio Deus. O seu maior tesouro não é essa bênção que você está pedindo, é a presença. Porque com a presença você vai conseguir tudo que você quer. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te sustentar. Então, Moisés, ele preferia continuar no deserto, ele preferia continuar ali, seguindo a orientação de Deus, mas se ele não tivesse a presença, ele não iria conseguir chegar onde tinha que chegar. Ele precisava de um lugar de fartura e conforto. E não era a terra prometida, era a presença de Deus. Vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando com você? Aleluia. Todos nós, irmãos, nós temos nossas limitações, nós temos as nossas condições. E muitas vezes nós passamos por este momento, como Moisés passou, como Moshe passou. Ele precisava da presença, que a presença o acompanhasse. Esse era o seu sine qua non. Sem a presença, não. Será que você pode, nesse dia, nesta manhã, falar: sem a sua presença, eu não vou. Sem a sua presença, eu fico. Yahvé, ele concedeu esse pedido de Moisés. Moisés, ele estava com razão. Então, assim, a iluminação, a presença do Senhor iriam com ele. Aleluia. E essa seria a força de Moisés. O Senhor daria força, daria entusiasmo, daria coragem para ele concluir essa missão. E Moisés concluiu, então, que a única maneira dele certificar realmente que ele tinha encontrado graça e favor aos olhos de Deus seria que o Senhor aceitasse acompanhá-los por meio do atributo ali divino do seu nome inefável, a grande luz, e não acompanhasse ele somente pela face. Moisés então pediu que esse benefício não estivesse somente sobre ele, mas sobre todo o povo. E estas foram as palavras dele: e eu te proverei descanso, mas que recaísse sobre o povo como um todo, como a glória completa de Deus, o poder de Deus sobre eles, conduzindo todos. Eu estava lendo Ora Rai, e eu fiquei maravilhada em entender todo este percurso, toda essa trajetória. Quem sabe em uma outra oportunidade nós possamos meditar somente no versículo 15. E nós temos uma explanação maior. Porque quando nós começamos a estudar os sábios, os sábios, eles têm uma visão totalmente, irmãos, profunda. Até mesmo, eu estava lendo este livro aqui, sobre a ótica judaica, o Velho Testamento, para eles a Tanar, né? Então nós temos uma visão muito profunda, irmãos. Vamos continuar. Versículo 16. Como se poderá saber se encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não será pelo fato de ires conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então Moisés, ele orou a Deus aqui, para que ele tivesse a companhia,
do Eterno, e todo o povo iria ter este benefício. E Moisés ainda diz aqui, ó, que o teu povo, que eu e o teu povo sejamos distintos. Aqui está caracterizado, irmãos, o atributo misericórdia. Por quê? Porque não há avanço sem Deus. Como nós estamos falando, sem a presença não dá. Então toda a massa de Israel, todo aquele povo, eles sentiam também essa urgência da presença. E eu pergunto para você nesta manhã, qual que é a importância da presença de Deus na sua vida? Qual que é a importância da presença? Irmãos, eu vou falar para vocês, tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, até mesmo uma viagem, eu pergunto para Deus se eu posso ir. Já recebi muitos não, mas já recebi muitos sim. E uma vez o Senhor falou comigo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fui naquela viagem. A viagem não foi como eu planejei, mas tudo cooperou para o meu bem. Então siga as orientações de Deus. Siga a orientação divina. Eles estavam felizes, né, em seus vícios, em seus materialismos, mas Moisés preferia o quê? Morrer ali onde estava, ali o Eterno, do que dar um passo sem Ele. Ele preferia morrer ali no deserto com a presença. Então Deus vai com qualquer um. Deus ele vai com o mais fraco, com o mais temeroso, desde que essa pessoa queira ter o Eterno como seu guia. Você quer ter o Eterno como seu guia? Aleluia! Santo, 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 bendito seja. O Senhor está dizendo que tem pessoas que Ele vai ser o guia. Não somente de agora, mas eternamente, até a sua morte, o Senhor vai te guiar. Toma essa condição para você. O Senhor é meu guia. Sem Ele eu não arredo o pé, sem Ele eu não vou. Ele tem que ir à minha frente, aleluia. Então Ele vai com o mais fraco, com o mais temeroso. Olhe só que belo poema de William Williams. Eu gosto muito dos escritos dele. Abre aspas, ele diz: guia-me, ó grandioso Yahvé, peregrino que sou nesta terra estéril. Sou fraco, mas tu és poderoso. Segura-me com a tua poderosa mão. Abre agora a fonte cristalina de onde fluem as águas curadoras, que a coluna de fogo e de nuvem guie-me até o fim da jornada. Quando eu pisar na beira do Jordão, desapareçam todos os meus temores. Sustém-me na correnteza revolta e faz-me chegar seguro em Canaã. Oh, Senhor, não importa como vai ser o trajeto, mas nós vamos chegar seguros em Canaã. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir vencer. Você vai conseguir vencer os desafios, as lutas, as batalhas. Todas elas você vai conseguir vencer. Você vai sair vitorioso do lado de lá. Faz-me chegar seguro em Canaã. Aleluia. Então, o povo de Israel, eles foram separados, irmãos, de todos os outros povos da terra. O povo de Deus, o povo do livro, um povo distinto, no qual o Senhor iria manifestar o seu poder e a sua vontade. Então Israel era um povo salvo dos idólatras, das corrupções morais ao derredor dos outros povos que tinham ali, os inimigos de Israel. O povo de Israel era uma obra diferente, assim como o povo de Deus é uma obra diferente. Somos separados. Amém? Vamos para o versículo 17. E Yahvé disse a Moisés: farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos, e conheço-te pelo nome. Então aqui Deus ele aceitou a solicitação de Moisés. Deus guiaria o povo pelo seu nome inefável. No entanto, Moisés seria o mediador, e Moisés, ele fala assim, ó: para que encontre graça aos meus olhos, porque eu conheço-te pelo nome. Então Moisés aqui, ele sabia que o Senhor tinha afeição a ele. Engraçado que o Senhor não fala. Está ao contrário aqui, né? Conheço-te pelo nome. A ordem está inversa aqui. Quer dizer que a resposta de Deus foi um sim.
A resposta de Deus foi um sim. Sabe por quê, irmãos, que foi um sim? Porque Deus conhece a intenção do coração. Deus, ele sabe a sua capacidade, Deus sabe a intenção do seu coração, até onde você consegue. Ele olha cada pessoa, a sua limitação. Ele olha a intenção do coração. Às vezes, as pessoas pensam, vou usar um exemplo aqui. Lembra daquela passagem da viúva, quando ela ofertou? Ela tinha poucas moedas, mas ela o fez, ela deu tudo que ela tinha, por quê? Deus viu a intenção do coração dela. Era o que ela tinha. Ninguém oferece aquilo que não tem. Então ela ofereceu ao Eterno o pouco que ela tinha, que ela possuía. Então, irmãos, aqui a resposta do Senhor foi um sim. Moisés, ele tinha falado com tanta veracidade e, de fato, o Senhor atendeu. E Yahvé concordou com as petições de Moisés. Ele não estabeleceu nenhuma condição, ele também não colocou nenhuma limitação, ele atendeu, ele disse sim. Então, em Êxodo, capítulo 34, nós vamos ver a reinstalação formal deste pacto, quando ali, novamente, as novas tábuas de pedra serão substituídas por aquelas que foram partidas, por aquelas que foram quebradas, no capítulo 32, que eu disse para vocês, no versículo 19. Então, a presença divina ali, ela iria seguir iluminando todos eles. Eles não iriam ter mais ameaça, não iriam se sentir com medo. Aquela ameaça já tinha sido removida, né? O Eterno já não estava mais irado com o povo. Isso acabou não acontecendo. Depois, se você tiver um tempo, medite no capítulo 32, no 33 e no 34. Você vai ver uma sequência ali muito bonita. E para encerrar esta mensagem, irmãos, que nós temos que fazer o sorteio ainda, antes haveria provisão e poder divino. E Yahvé iria estar ali com Moisés, na sua persistência em buscar. Então o benefício para o povo de Israel prevaleceu. Moisés, ele tratou Deus como um amigo e Deus também o conhecia pelo nome. Moisés foi recompensado da sua importunação. Se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Então, diante dos olhos de Deus, ele sim encontrou graça. Ele encontrou graça diante dos olhos de Deus. O Senhor ia à frente do povo dele e o Senhor distinguiu aquele povo como um povo distinto de todas as outras nações. Era um povo diferente. E eu quero convidar você neste momento a fazer uma oração de fé comigo. Se essa mensagem falou com você, vamos buscar a presença mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Bendizemos e enaltecemos o teu santo nome, Pai. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que tem cuidado de nós, tem nos dado vida e sustento. Tem nos guiado, Pai, nos desertos, tem nos guiado, Pai, neste êxodo. Mas convém a nós, Pai, saber que está preparado para nós uma terra prometida. Que tenhamos uma visão, Pai, espiritual muito além dessa terrena. Que possamos almejar, Pai, estar contigo um dia, Pai, na tua Canaã celestial. Queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas e pedir a tua presença sobre nós. Como diz o tema da mensagem, um povo cheio da tua presença. Que sejamos, Pai, um povo cheio da tua graça, cheio da tua presença até transbordar. Um povo cheio da tua presença, que aonde chega muda o ambiente. Que aonde chega há milagre, a cura, a poder, a vitória. Traz a tua presença, Senhor. Traz a tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas. Enche-nos, Senhor, com a tua graça. Enche-nos, Senhor. Ó Deus, manifesta o teu poder. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre os teus filhos nesta manhã. Assim cremos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Consegue sentir a presença de Deus? Amém? Eu consigo sentir. Vamos fazer o sorteio, então, da cesta. Presente de aniversário de 10 anos do programa Emmanuel Deus Conosco. Olha só que lindo.
Amanda comprou a Bíblia, falou que ia comprar mesmo para sortear. E eu quero agradecer, irmãos, as pessoas que nos apoiam, que nos seguem nas plataformas digitais e aqueles que ofertam também, que oram pelo meu ministério. Que Deus os abençoe ricamente, com uma porção dobrada, amém? Porque tudo o que fazemos para o Senhor vem dobrado sobre as nossas vidas. Amém? Amém, irmão João Francisco. Está falando, eu senti a presença de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer o sorteio, então? Mas ainda não acabou o programa, eu vou dar a bênção final, tá bom? Vamos ver quem vai ser o sorteado hoje. Eu queria presentear todos os ouvintes com uma cesta, mas como não tem como, só um vai receber o presente de 10 anos do programa Emanuel. Vamos ver quem que vai ganhar hoje. Glória a Deus. Vamos ver quem que vai ganhar o presente hoje. A irmã Camila. Amém? Foi a irmã Camila que ganhou o presente do programa Emanuel. Irmãos, nós precisamos encerrar, porque nós temos que entregar o programa 5 minutinhos antes de acabar. E eu quero abençoar a sua vida ainda com a bênção final. Faz assim, ó, uma conchinha. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, sábado que vem vai ser o último programa ainda do mês de junho. Nós vamos comemorar mais um pouquinho, mas o sorteio já foi hoje, tá bom? Quem sabe a gente não faz um bolinho para cantar os parabéns aqui. De 10 anos merece comemoração, né, irmãos? Uma década. E eu louvo a Deus, porque em todo este projeto o Senhor colocou a minha filha do meu lado, a Amanda. E a Amanda, ela está aqui na técnica, está sempre coordenando, me ajudando nas postagens. 2 pessoas pensam melhor que uma. Às vezes eu vou fazer uma coisa, ela fala, mãe, vamos orar. Vai lá e puxa minha orelha e fala, não, mãe, vamos ver se Deus aprova. Às vezes eu quero fazer tanto na fé, né? Eu sou muito de fazer as coisas pela fé, mas também não posso me estrepar pela fé. Daí a Amanda, já mais coerente, mais sensata, ela fala, não, mãe, vamos orar, espera aí, vamos ver o que Deus fala. Vamos buscar a palavra. Então é bom 2 pessoas pensarem para que o projeto seja levado adiante. Amém? E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos ouvindo, pela rádio, pelo site e pelas plataformas digitais, tanto do TikTok quanto das redes vizinhas. Amém? Então, se você quiser fazer parte da nossa história, nos siga-nos nas redes sociais. Amém? E que Deus venha abençoar o teu sábado. Shabbat Shalom a todos. Fiquem com Deus e tenham uma semana de vitória. E eu estarei orando pelos pedidos de oração. Deus abençoe.